É uma alegria enorme de estar aqui. O coração está em festa. O tema tem escolhido para nossa reflexão, porque depois de sair um gigante, entra a formiguinha. É caminhando com Jesus. Caminhar com Jesus. Uau! Como deve ser caminhar com Jesus? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que esse homem chamado amor, foi-se necessário ele voltar à terra. Houve-se primeiro uma primeira reunião, como a gente diz lá na Áustria, thank you. Gostou do acento? Caprichei, hashtag é nós. Houve-se primeiro uma reunião, como nós já aprendemos na doutrina espírita, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando se deslocou da nebulosa e veio se tornar o que é hoje o planeta Terra. Com tanto amor, com tantos séculos foram se passados. E estamos em um nível que a gente ainda desconhece. Foi-se necessário devido à história, porque antes de Jesus voltar à Terra, e aí a gente vai aqui um pouquinho para alguns itens que eram o que acontecia. Os pais, desculpa, depois dos 50, o braço fica curto. Os pais podiam vender os filhos, isso era normal. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los aos serviços domésticos. Isso era normal. As crianças fracas eram sempre quase punidas com a morte. Os enfermos, está doente? Então, a partir desse instante, você já vai para o livro dos mortos. E quem enviavam eram os filhos. De uma certa forma, hoje quase isso até acontece. Quem visita os asilos já sabe como é. Isso tudo era normal. As mulheres, porque só existia a mulher adúltera, o homem não, o adultério era sozinha, né? Porque não existe o homem adúltero. A mulher adúltera, essa então, sentenciada, apedrejada em plena justiça. Isso era normal. Olha como que nós já estamos evoluindo. Houve-se a necessidade, quando Roma, que não era para ser aquela Roma que estava tão destruída, não só com a hipocrisia, não só com tanta escravidão, que era normal, mas quando já estava sendo destruído, não só a família romana quanto grega, que naquela época era o que reinavam, eram os bambambãs. Então houve novamente uma reunião e o mestre resolveu descer. Mas ele não falou do amor, ele vivenciou. Existe uma das mais belas canções onde fala: um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. A sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, as bem-aventuranças. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. E essa é a parte mais importante, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer, não é o fim. Até então, a lei antiga se pregava o quê? Nada sobre o plano espiritual, mas foi-se necessário com que Moisés viesse aqui para a lei de quê? Da justiça. Houve a necessidade.
quando aparece o nosso querido Mestre Jesus, não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento. Porque de tanta a lei, do olho por olho, dente por dente, se continuasse, ia ficarmos todos cegos e sem dente. É fato. Eu estaria hoje, talvez, dando uma palestra assim, se fosse para a lei que continuava até hoje. Mas ele veio. O problema é que até hoje, eu estive em Jerusalém com 2 guias. O guia turístico e o guia espiritual. Não desejo isso para ninguém, porque o guia falava uma coisa e o outro guia falava o outro. E eu, por via das dúvidas, fiquei com o meu. Olha, até hoje ele não foi aceito. Eu fui lá, ele não foi aceito. Porque até hoje nós cultivamos, eu não vou falar só pela Europa, até hoje as grandes estátuas dos mártires, entre aspas, a gente sabe que houve muito derramamento de sangue. Porque todas as conquistas até então, com raras exceções, eram com derramamento de sangue. E Jesus não. Ele modificou. E eu dou graças a Deus que nem ele escreveu uma letra e nem o seu corpo foi encontrado. Porque senão seria até hoje motivo de quê? De adoração. Até nisso, a espiritualidade tomou conta. Sabemos, mais do que nunca, que durante a sua pregação... Eu vou fazer uma pergunta agora para você, minha linda. Como você se chama? Marielle. Marielle. Digamos que nesse instante, Jesus se materializasse aqui na sua frente. O que você diria para ele? Ai, não falaria nada, me ajoelharia. Choraria. Choraria. A saudade, né? Quem conviveu com Cristo viveu tudo. Enquanto teve o glamour, curas, não é isso? Aquelas pregações, estava todo mundo ali, gente. Mas a porta foi ficando estreita. E quanto mais as pessoas iam sentindo, né, que estava cada vez mais o cerco se apertando, elas iam começando a ficar inseguras. Inclusive porque até então nunca sabia se que havia vida após a morte. O que aconteceu? Ai, a gente tem que lembrar. Nós estávamos lá. Nós estávamos lá. Uma das belas passagens que existe do cego, o Bartimeu, quando Jesus passava, aquela lição, na verdade, não foi para o cego enxergar. Porque, na verdade, durante todas aquelas pessoas que se encontravam, e isso está registrado no Evangelho de Marcos. Eu gostaria de ser fiel ao texto, só para a gente não fugir, porque é Marcos que registra, quando ele fala o seguinte, olha, é o cego de Jericó, quando ele estava em Jericó. E aí, o cego falava assim, ao sair de Jericó com os discípulos, era uma grande multidão. Então eu imagino que eu era da época de Jesus. Vocês estão vendo que eu não preciso de microfone, né? Então, o pessoal está me ouvindo, graças a Deus. Que bom. Então, estava sentada à beira de um caminho, mendigando o cego Bartimeu. Ele era o filho de Timeu. Quando percebeu que Jesus estava passando, ó, percebeu. Percepção, a gente sabe que quando falta 1, 12, né? E aí ele começou a gritar. Ele falou na hora, filho de Davi, Jesus, tende compaixão de mim. Mas a multidão olhou, esse não é o meu próximo, cala-te, né?
repreendia, falava, fica quieto. Mas ele não se entregou. E ele repetiu novamente, filho de Jesus, filho de Davi, Jesus, tenha compaixão de mim. Espera, para. Então, detendo, Jesus fala, chamai-o. E aí, aqueles que estavam repreendendo, ao mesmo tempo falou, já que Jesus falou, olha, coragem, ele te chama. Levanta-te. Então, deixando a sua capa, ele retirou a sua capa, ou seja, o seu crachá de mendigo, e chegou para Jesus e fez uma pergunta inusitada. O que queres que eu faça? Ainda bem que esse não era um cego arretado nordeste, né? Você falou, rapaz, tá vendo que eu sou cego? Né? Eu falava. Mas ele falou uma coisa muito certa. Que eu veja à vontade. E naquele instante, ele passou a enxergar. E o mais interessante, porque a partir daquele instante, Jesus falou o seguinte, a tua fé te salvou. Fui eu não. Porque ele fazia sempre questão de falar assim, a tua fé te salvou. E aí, no mesmo instante, Bartimeu se recuperou e se encontrou no caminho. No caminho. E é assim que nós estamos. Muitas vezes a gente fica à beira de um caminho sem tomar uma decisão. Porque são tantas trilhas e a gente está esquecendo. Porque enquanto a gente ficar assim, eu preciso de um caminho. E não existe um caminho. Não é mais esse artigo indefinido, é definido. Existe o caminho, e é Jesus. Ele veio trazer a lei de amor. Nós, mulheres, podíamos ouvi-lo, coisa que antes não poderia haver. Nós, falar de Madalena aqui é uma benção. Falar de Madalena porque ela saiu realmente da sua escuridão. Porque ela buscou um amor. Ela buscou uma vida inteira. E para quem não conhece a história de Madalena, ela era apaixonada. Ela, na adolescência, ela se apaixonou por um homem que até então achava que era o que vinha conter os seus anseios. Mas, na verdade, ela acordou num prostíbulo. E aquele homem falou, a partir de hoje, não tens a necessidade de me amar. Irás amar a todos aqueles que por aqui aparecerem. A revolta. Quem um dia não teve essa revolta? Quantos de nós que já passamos também por isso? Falaram, eu tenho que casar com esse excomungado, porque senão eu morro. Você morre porque casou com o excomungado? É a pessoa da minha vida. Quem te falou isso? A pessoa da sua vida se encontra no seu banheiro, no espelho, que é o seu melhor amigo, principalmente nós mulheres. Se eu chego, aquele quadro lindo que ela tem um quadro lindo, que é um espelho. Eu costumo falar quadro, porque ele é fiel. Se eu chegar e falar, como é que você está hoje? Nem saia de casa, tá boa não. Mas se eu chegar e falar, como é que você está hoje? Você está ótima, vai lá, hashtag é nós. Você está bem. A psicologia já explica. O nascimento começa com um corte. Você se separa da mãe. E o que a gente vai buscando a vida inteira, né? Esse amor. Que o amor de mãe é o que mais se compara ao amor de quem? De Deus. Por isso ele não nos deixou desamparado. É o amor de mãe. Que aquelas horas que você comentou aqui, não contou quantas horas que foram, tudo absolutamente. Simplesmente se doou e nós doamos. Agora,
Por isso ela não foi compreendida. Então, Madalena, aquele amor, ela veio encontrar no Cristo. Que foi, por incrível que pareça, o próprio destino encaminhou para isso. Porque quando ela, em uma das suas liteiras, né? Ela estava indo para um cliente, e um leproso se atirou na frente dela, jogou uma moeda, porque ela viu, ela se condoeu e falou assim: que o Messias te abençoe. Se um dia tu conhecesses esse Messias, vem me falar. E não é que ele foi curado por Jesus? E ele foi lá. Ele foi na casa, que nesse dia ela não atendia. Divaldo fala isso muito bem em uma de suas palestras. E esse cego, esse leproso foi lá, quase arrombando a porta, falou: vamos, você precisa de conhecer. E de repente ela, que nada, esse é mais um dos Messias que aparece, mas que depois vai apedrejar nós meretrizes. Ele falou: não, esse homem é diferente, ele é um homem amor. Vai, chegou a tua hora. E ele ainda abre, rasga assim o peito e fala: olha, lembra das minhas lepras? Sarou tudo. As minhas lepras eram por fora, a sua é por dentro. Vai, porque ele te espera. E ela não perdeu tempo e foi. Ela não queria ficar à beira do caminho como o cego Bartimeu, ela queria estar no caminho. E ela foi. E era noite de luar. Chegou, aquela porta estava semi-aberta, e ela chegou. E Jesus falou com ela: Maria, como é que tu sabes quem eu sou? Oh, Maria, qual é o pastor que não conhece as suas ovelhas? Então, se tu me conheces, tu sabes de mim. E, oh Maria, qual é? Nunca vistes nos muros abandonados, nas construções, com lodo, florir. E a gente observa. Eu estava em Jerusalém e observei de repente uma construção assim, estava bem antigo, mas estava a natureza ali vingando. E eu lembrei na hora de Madalena. Lembrei realmente na hora. Então ela teve todo aquele esforço para caminhar com Cristo. Quantos de nós estamos aguardando essa oportunidade? Gente, já são mais de 10.000 religiões. E o sofrimento continua. Porque a saudade está muito grande. A saudade daquele homem amor continua muito grande nos nossos corações. Ele não era espírita, não era católico e não era evangélico. Ele era amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Houve a necessidade, sim, dele voltar. E nessa noite inusitada, mesmo antes, todos tão preocupados, ele já estava sabendo. E os discípulos ainda, falhos que foram, estavam preocupados ainda quem ia ser o melhor, quem ia ser o maior de todos. E aí Jesus tirou dele, começou a lavar os pés de todo mundo. Aí Pedro falou: não, não faça isso. Ele falou: eu tenho que fazer, porque senão tu não terás direito ao reino dos céus. Eu preciso de fazer, Pedro. Eu preciso. E nessa noite ele falou uma coisa que foi se concretizar. Em João, no capítulo 14, quando ele fala: olha, eu tenho muitas outras coisas para vos falar, mas vocês ainda não estão podendo compreender. Mas eu vos enviarei o Consolador prometido, que estará convosco eternamente. Então ele já estava deixando bem claro que não viria enviar mais um.
Ele iria enviar o Consolador que estava eternamente convosco, mas ele falou uma outra coisa: e em vós, aqui dentro, sentindo. Nós estávamos conversando que hoje a tecnologia já avançou tanto com o desenvolvimento do cérebro, sim, do entendimento, que é normal, é natural, e que bom que está acontecendo isso. Porque hoje, através das redes sociais, muitos estão nos assistindo. A bomba não foi feita para destruir ninguém. Não foi feita para matar tantos que estavam naquela mesquita. Ela foi feita, sabe para quê? Onde passam os tratores, os metrôs, perdão, os túneis, ali precisava de dinamitar para abrir, usar a inteligência, mas da forma certa. Então, houve a necessidade. A faca, que é tão útil para a gente na cozinha, depende de quem usa. Nós sabemos disso. Agora, inteligência é diferente da moralidade. Se nós ainda estamos nos arrastando como a lagarta, é porque nós estamos com medo de entrar no casulo, que nós, mais cedo ou mais tarde, iremos. Se você me perguntar quando eu quero entrar no casulo, eu vou falar com 300 anos, e de parto ainda, porque eu sou dura. Nós somos espíritos imortais, nós só não estamos dando conta disso. Nós somos espíritos imortais. E uma coisa que é fundamental, que Chico muitas vezes já falava: isso passa, isso também passa. O imediatismo que ronda os nossos corações. Nós queremos aqui e agora, e precisa de ser, mas tudo tem o tempo de Deus. E muitas vezes aquilo que a gente pede, nem sempre é aquilo que está preparado para a gente. Quantos de nós indagamos por essa injustiça? Por que ainda causa tanta injustiça? Por que o mal, na questão 932, ainda reina tanto neste mundo? Porque o bem é o quê? Tímido. Não é bem assim tímido. E o mal não, gente. O mal já chega. E aí ele deixa bem claro, ele põe uma vírgula, tá? Mas o dia que esses, então, agirem, não reagir, então muda de figura. E é um gesto de amor. Não existe uma coisa sobre-humana. É um gesto de amor. Nos amar. Nos amar. Porque isso também nos falta. Eu tenho mais de 600 amigos no Facebook. Com quem eu posso abrir o meu coração? A cara de felicidade lá no selfie desligou. É um mundo de fantasias que nós estamos criando para nós mesmos. Estou comendo um prato, né, maravilhoso à beira de... E aquilo ali gerando uma inveja que, se a gente soubesse, a gente dava até medo, nem postava. Sério. E não é porque a pessoa é ruim, porque tem inveja de você, não. É porque a coitada da excomungada está ali. Às vezes o dinheiro nem deu para ver, o pagamento já chega, já foi tudo comprometido. Eu falo: meu Deus, eu queria tanto isso aqui, fulano está lá exibindo. Eu queria ter aquilo que ele estava querendo. Mas eu gostaria muitas vezes de ser ele. E muitas vezes aquilo tudo uma farsa, tudo uma ilusão. Porque existe uma ilusão muito grande nos nossos corações. Porque nós continuamos querendo ficar à beira do caminho. Esse Consolador prometido que Jesus nos enviou foi exatamente quando nós alcançássemos a maioridade espiritual. Hoje nós podemos, como o nosso querido Marcelo falou, tão grande, indagar. A ciência está aí acompanhando também. A fé, ela precisa de ser raciocinada. Agora, raciocinar aqui, mas não deixar de sentir. Isso é muito importante. E é por isso que há uma necessidade muito grande. Haver o entendimento
absorver pelo coração e soltar pelas mãos. Quem é o meu próximo? Jesus deixou isso tão bem claro. E é que eu também sou convidada para encontros interreligiosos. E para mim uma das melhores passagens que tem, que é a do bom samaritano. Primeiro, um doutor da lei, porque Jesus era colocado à prova o tempo inteiro. E ele deu conta. Quando ele falou, mestre, né? Um doutor da lei chamar ele de mestre. O que é que eu preciso de fazer para obter o reino dos céus? Ele falou, não está sabendo não, filho? Você não é doutor da lei? Se fosse mineirinho, ele falava, né? Você está besta? Você está sabendo, né? Vou falar para você, vai comer mais queijinho para você comer, ficar bom da memória. Mas o que diz a lei? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou, que bom, então vai e faz igual. Né? Mas ele não se deu por vencido, porque ele tinha que testar Jesus. Mas quem é o meu próximo? E aí é onde ele narra. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia. Qual é o padrão vibracional que nós queremos estar? Quando a gente desce, o padrão vibratório, que não é o que está acontecendo, que nós estamos nos elevando. Hoje foi prioridade de todos vocês estarem aqui. Não por mim, que não sou nada. Mas porque a saudade de Jesus fala mais forte nos nossos corações. Em modesta parte, as guloseimas que também lá fora nos esperam, né? Que é 100 calorias, 99 mais 1, não se engane. E aí, passou, acompanhando esse homem que desceu, foi machucado, estava ferido. Passou um sacerdote, olhou, pela lei ele não poderia encostar em alguém que estava morto, porque senão ele ficava impuro. Mas ele não sabia se esse homem estava morto, ele nem olhou e passou de longe e deu a volta. O levita passou a mesma coisa. E aí Jesus narra um homem, um samaritano, que até hoje, eu estive também lá na Samaria, também ele continua essa piadinha. O que pode vir de bom de Samaria? Até hoje, sem graça, piada, mas continua. Um samaritano que naquele instante se condoeu com aquele homem que estava machucado, limpou as suas feridas, colocou no animal que ele se encontrava, levou ele para a hospedaria, ainda deixou adiantado. Falou, olha, se cuida desse homem, se ficar mais caro eu passo aqui e pago. E aí ele pergunta para o doutor da lei, qual desses três que realmente conseguiu a salvação? É aquele do entendimento? O outro talvez da razão? Mas e o do sentimento? Que é o que Jesus nos trouxe? O entendimento. Usar mais o nosso coração. E quantas vezes, intuitivamente, eu falo, nossa, se eu tivesse agido pelo meu coração, há uma necessidade de haver um equilíbrio entre os dois, entendimento e coração. Não é que um é positivo e o outro é negativo, mas para essa luz estar acesa, há uma necessidade de haver uma junção dos dois, os dois polos. Há uma necessidade. Quanto tempo eu tenho? Mais 15 minutos. Tá bom. Então, naquele instante, o sacerdote resmungou, né? Porque a gente sabe que ele nem respondeu. Ao samaritano. Você acha que ele fala assim? Nem? Quê? Nem isso ele ia balbuciar. Aquele que se condoeu de misericórdia para com aquele homem. E o Espiritismo, ele nos deixa isso bem claro. Se você é católico, que você seja o melhor católico, dê o melhor de si. Se você é evangélico, dê o melhor de si.
Retira o espírito da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Allan Kardec, tão sábio, se concentrou nas leis morais, porque, gente, tanto faz saber. Ai, veio por vias naturais? Onde que foi isso? Onde foi aquilo? A moral do Cristo é a que nos interessa. O tempo passou, a justiça de Moisés, o amor de Jesus, e hoje com respostas lógicas, através dessa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, que nos faz hoje refletir. Não existe o inferno, existe a responsabilidade. A lei de causa e efeito, porque se eu jogo a pedra, claro que ela vai bater na minha cabeça. Ela vai bater e vai machucar, dependendo do tamanho, da altura, ela vai machucar. Amai-vos uns aos outros. Como é que eu posso te amar se às vezes eu não me amo? Como é que eu posso dar aquilo que eu também não tenho, que é amor próprio? Mas aí é onde ele ressalta: como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ainda estamos longe de alcançar essa perfeição, mas eu tenho uma excelente notícia para dar para todos vocês, que foi pela misericórdia divina que todos nós, em via de regras, recebemos mais uma vez o dom de estar aqui na Terra. Todos nós recebemos 365 oportunidades ao ano de escrever o livro da nossa vida com a melhor das nossas histórias. Esquece aquilo que nós já fizemos. O mais importante é daqui para frente. Se hoje a dor te visita, acredite, essa também vai passar. Porque se Deus quisesse a dor, ela não teria inventado anestesia. Que hoje a gente nem pode mais usar. Mulheres, eu descobri TPM. Qual que é o novo significado? Vocês homens escutem. Não é tensão pré-menstrual, é tem pena de mim. E a pena é tão grande que já tem os remédios para as dores. A gente não pode mais nem falar, hoje eu estou com dor de cabeça. Não tem problema, já tem dipirona. Deus não quer a dor. Qual é a necessidade de Deus ter alguém deitado numa cama, se considerando inválido e muitas vezes até mesmo para chamar uma atenção? Nosso querido, que ficou tantos anos numa cama, porque ele não nasceu doente, o Jerônimo Mendonça, ele, aos poucos, a doença kármica foi atrofiando seus músculos, tá? E ele, inclusive, na adolescência, jogava futebol. Foi atrofiando, até que um dia ficou numa cama. E foi muito interessante que eu estava ali, e lembrei também que ele falou assim, no encontro de jovens, uma jovem perguntou, qual que é um dos seus desejos que você gostaria assim, de realizar? Sabe o que ele falou? Eu gostaria de me virar. Eu gostaria de me virar. E um bom humor que você não imagina. Certa feita, Chico chegou para ele e falou assim, ai, Jerônimo, eu fico tão constrangido, porque eu vou no casamento, sou convidado para o casamento, todos os convidados largam os noivos e vêm ficar me cumprimentando, me abraçando, e os noivos ficam lá. Ele falou, ô Chico, você tem muita sorte, meu filho, porque eu muitas vezes sou convidado para um enterro, falar na hora do defunto. Muitas vezes as pessoas que não me conhecem chegam na minha cama, acham que eu sou o defunto e põem lá as flores. E ele fala que se naquela hora ele falar alguma coisa, a pessoa vai desencarnar, então ele fica... E a pessoa... É bom humor. Deus não quer a dor.
A alegria, essa alegria, é essa que tem que haver em nossos corações. Não precisamos de desejar que a dor nos visite para a gente ir para uma cama. Não, não tem necessidade. Se nós temos essa disposição, incomode as pessoas com seu sorriso. Não comece a fazer assim. O Divaldo não fazia essas coisas nas ruas, né? Ele ia testando, você está doido? Não, porque você tá, né? Ele fala, todas vezes, isso é famoso de Divaldo. Por que você está rindo para mim? Eu sou cego. Né? E as pessoas ficavam assustadas, desculpa, mudava de comportamento. Né? Mudava de comportamento. Eu, quando eu vou no supermercado, às vezes eu vou, tudo bom. Nossa, você está tão feliz. Ah, mas eu ganhei tantos presentes hoje. Ah, é seu aniversário? Nem é. E eu ganhei. Como assim eu ganhei? Eu falei, olha, a hora que eu acordei, eu abri meus olhos e enxerguei. Eu escutei o despertador, né? Precisei, porque amanhã vocês vão ouvir também, né? Acordei, eu consegui me levantar. As pernas estão de volta, que maravilha. Estou aqui. Porque todos os dias nós ensaiamos para a morte. Todos os dias. A diferença entre o cadáver e você é porque a sua respiração, mas em via de regra é isso. Todas as noites nós ensaiamos. E que bom que é só um ensaio, né? Continua, né? Vamos continuar, né? Nesse ensaio bom, né? Até ficar prof. Mas enfim. Então você levanta, você sai, você vai no supermercado, você tem o dinheiro para você comprar. Sabe? Aí você já ganha aquele monte. Aí atendi, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Então pense, me dá, aproveita e me dá um pão. Né? E aí já chega, e ela muda de pensamento. Nós brasileiros, nos ambientes que nós temos, porque a gente vai dominar o mundo, isso não tem jeito. Essa alegria nossa, isso. Por que seja tão alegre? Não sei. Eu só sei que eu sou. Então você também. Isso contagia. E isso a gente precisa, né? Muitas vezes, aqui não se passa, tá? Isso é só lá na Áustria. Reclama até dos europeus. Também é o povo mais frio. Falei, gente, tá frio mesmo, literalmente, né? Não faz esse frio lá no Ceará. Não faz. Se tivesse, o povo estava todo engilhado, né? Quem sabe que é do Nordeste já conhece, para engilhado, né? Não faz. O frio faz parte, né? Mas não esse frio. Então, se está frio, chega perto do calor. E nós somos esse calor. Nós temos esse sol maravilhoso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, porque não posso nem me considerar uma palestrante. Eu gosto de ter uma boa prosa. Eu gosto de conversar. E eu, olhando aqui, olha, no rosto de cada um de vocês, e sentindo a presença de tanta luz e de tantos espíritos desencarnados que hoje vieram aqui, muitos vinculados a vocês, muitos estão aqui falando, nossa, estou tão feliz que você está aqui hoje, eu orei tanto por isso, que um dia você viesse para cá, orei também para você falar assim comigo, não chora, porque daqui nós te seguimos. Muitos dos nossos, daqueles que nos amam, continuam no plano espiritual. Porque de lá eles são mais úteis do que se estivessem aqui. Porque o véu do esquecimento foi retirado. E hoje, felizes que são. E aqueles que ainda não conseguiram uma felicidade, hoje estão aqui porque alcançaram. Sentiram a presença do amor. E isso é o Cristo trabalhando em nossos corações. Porque quando a gente abre os braços e fala, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Obrigado por ter confiado mais uma vez. E dessa vez eu não quero mais falhar, porque eu quero pertencer à regeneração. Regenera, Senhor. Regenera isso, regeneração. Esse bebê que acabou de falar, ei, você escutou? Estou aqui. Eu escutei, traduzi, olha. A Mia, né? A Mia, riu mesmo, né? Estou aqui. Nós temos esse compromisso e eu gostaria que vocês assumissem, não comigo, mas com o Cristo. Chegassem hoje em casa, de preferência sozinho, para o pessoal não achar que vocês é doidos, tá? O que queres que eu faça?
E Ele vai dar resposta. E ao dormir, ao invés da gente pedir, nós agradecermos. E ainda falar assim, ó, tô aqui, hein? Se precisar, pode contar comigo. Dá-me a oportunidade da manhã eu ser uma pessoa melhor do que hoje. Porque hoje nós somos bem melhores do que já fomos. O que foi é passado. É passado. O negócio é aqui e agora. E eu agradeço imensamente por esse convite tão abençoado, minha irmã querida. Que Jesus continue abençoando a cada um de vocês, conforme eu falei. E falo e sinto no meu coração. Porque, olha, coisa boa tá aqui, viu? Vamos para casa já a pé, porque eu tô energizada, viu? Sério. Um grande abraço a todos vocês. Que Jesus os abençoe imensamente. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. Então nós vamos preparar para o nosso passo. E você não cantou, né? Ela costuma dar palestra cantando, viu? Não, só Quer fazer? Então vamos fazer todo mundo aquela capela, né? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Então vamos preparar. Tinha no cantar uma oração. Vamos se abraçar? No cantar a mais linda canção que alguém já ouviu. A sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Abraça o seu próximo nesse instante. Abraça, sinta essa energia. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Muito obrigada, viu?